Olha lá, que olho mais lindo, azulzinho. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bom, primeiro, antes de começar esse assunto polêmico, porque eu sei que é um assunto polêmico, eu quero agradecer a todos que têm chegado aqui no canal, né, os inscritos aí, que mandam mensagem, sabe, lá no direct, no meu Instagram. Inclusive, gente, vai lá no meu direct, no Instagram, que eu sempre tô respondendo todo mundo por lá também, tá bom? Raquel Belladonna, me segue lá no Instagram. E que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente. Bom, gente, assim, para ser sincera para vocês, eu demorei muito para gravar esse vídeo, porque eu venho pensando como que eu ia gravar esse vídeo para falar sobre esse assunto, porque é um assunto, assim, um pouco polêmico, porque muitas pessoas julgam esse assunto principalmente na área evangélica, no meio evangélico. E por eu ser evangélica. Gente, eu vou pôr meu óculos aqui, peraí. Eu tinha limpado ele. Deixa eu ver aqui. Ficou bom. Mas eu quero, assim, tá explicando pra vocês esse assunto. Porque nesse canal aqui, gente, no meu canal, eu quero, assim, mostrar o que realmente é a nossa vida, que os vlogs, mostrar o meu dia a dia, eu dando faxina, mas eu quero mostrar também a realidade do que eu vivo, do que eu sou, tá? Sem mentiras, é a minha realidade, é o que eu vivo. Eu sou uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Eu tenho os meus defeitos, tenho as minhas dificuldades como qualquer outra pessoa, antes de tudo. E sou falha, sou falha. Porque tem aquele julgamento assim, ah, mas ela não é evangélica, ela não é isso? Gente, eu sou evangélica, mas eu também tenho os meus defeitos, os meus erros. Todo mundo tem. Lógico que a gente tem que fazer de tudo para não errar, de tudo para não pecar, de tudo, mas nós somos seres humanos, infelizmente, nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E esse assunto que eu vou falar hoje, que eu tô falando para vocês, que é um assunto polêmico, é um assunto que às vezes machuca muito. Porque tem esse certo julgamento e levando para o lado também, ah, isso é frescura, ah, isso é coisa de gente que não trabalha, ah, isso é aquilo, é aquilo outro. Primeiro, que eu vou falar para vocês, não é frescura, tá bom? Segundo, eu trabalho, tá, gente? Eu trabalho. Eu vou falar o assunto hoje sobre ansiedade, síndrome do pânico e a síndrome pós-traumática. Essas três coisas eu falo que eu não tenho porque eu sou controlada hoje, mas eu já tive um momento na minha vida que eu passei, meu esposo passou junto comigo, os meus pais e minha família passou junto comigo. Muitos que são meus amigos, que vivem ao meu redor, nem sabem disso que eu vou falar para vocês. Só as pessoas mais chegadas mesmo no meu convívio e a minha família sabe disso que eu tô contando para vocês. Mas é aquilo que eu tô falando para vocês. Eu quero que vocês conheçam realmente a Raquel, né? Não é a Raquel só que fica sorrindo, que adoro rir, gente. Eu adoro rir e é muito bom. É muito bom, é contagiante. Vocês sabem quando uma pessoa tá rindo perto de vocês que vocês não aguentam? Eu sou assim, se uma pessoa começa a rir perto de mim, eu não consigo, gente. Eu começo a rir. Mas eu tenho os meus momentos também, né? E hoje, graças a Deus, né? Principalmente com a direção de Deus para minha vida,
de tudo que eu vou contar pra vocês aqui, do que aconteceu. Ele foi o meu sustento, ele foi. Gente, Deus é tudo na minha vida, primeiro lugar, né? Com 12 anos, eu tive a minha primeira síndrome do pânico. Porém, assim, eu já tive antes, mas eu não sabia, né? Depois que eu fui saber que era a síndrome do pânico. Eu morava em Bambuí essa época, eu vou contar pra vocês. Gente, às vezes muitos vão falar, gente, ela é louca, é loucura. Não é loucura. Quem tem sabe o que é isso. É terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Por isso que eu falo, não julguem, porque não é uma coisa fácil. Eu morava em Bambuí e eu cismei, gente. Um dia eu acordava de madrugada com muito medo. Eu tinha que chamar minha mãe, meu pai. Muitas vezes minha mãe perdeu noite de sono comigo, porque minha mãe tinha que vir orar comigo, deitar comigo, porque eu tinha muito, muito, me dava aquele medo assim que eu não sei explicar. E minha mãe tinha que orar e ficar comigo. A minha irmã, a Sara, gente, sofreu muito comigo também. Porque eu acordava ela de madrugada, ela tinha que emendar a cama dela com a minha, por causa do medo. Era um medo terror. Não sei explicar pra vocês. E uma vez eu cismei que eu ia morrer e que eles iriam me enterrar viva, gente. Olha que situação. Eu fiquei com esse trauma. E assim, gente, eu não dormia, eu ia pra escola e aquele pensamento o tempo todo na minha cabeça, aquele pensamento, e eu ficava com muito medo, e eu ficava assim, gente, se eu morrer, eles me enterrar vivo e não souber que eu morri. Olha pra vocês verem que situação. Mas eu vou acelerar um pouquinho pra vocês entenderem como que eu descobri isso. E aí eu casei bem jovem, como todo mundo sabe aqui no canal que já me segue aí, eu casei 17 para 18 anos. E eu sempre fui muito assim, organizada com as minhas coisas, eu sempre fui muito assim, tudo certinho, tudo organizadinho. E eu não gostava que tirava nada do lugar, tinha que ser tudo daquele jeito ali. Assim, eu achava que era um excesso de organização da minha parte, né? Depois eu fui descobrir o que que era também. Mas assim, era um sofrimento, gente, isso também, sabe? Porque não podia ficar nada do lugar, não podia. Gente, pra vocês terem uma ideia, assim, eu sou ainda muito organizada, mas essa época, quando eu comecei a fazer o tratamento, que eu observei que eu tava doente. Os meus shampoos, vou dar um exemplo, tinha que ficar sempre na mesma posição do lado lá, com os rótulos pro lado certinho da frente, tudo certinho. Isso foi uma das coisas que eu comecei a observar que eu não tava bem. Aí vocês vão falar assim, Raquel, mas aonde que você descobriu? Aí eu vou explicar pra vocês aonde que eu descobri que eu precisava de uma ajuda médica. Quando eu perdi o meu filho, eu já contei a história aqui no canal. Quando eu perdi meu filho, o Matheus, o mais velho, né? Aí entrou tudo junto, síndrome do pânico, o toque, e veio a síndrome pós-traumática. Nessa época, gente, eu fiquei doente mesmo. Eu ficava hospital, casa, hospital, casa. Porque, gente, a síndrome da ansiedade com a síndrome do traumático e do pânico me deixou assim de uma forma que teve um dia, gente, vou contar uma história pra vocês, que eu passei tão mal, mas tão mal, que eu dava crise de falta de ar e me deu uma dor no peito que eu liguei pra minha mãe, o Luciano tava trabalhando, eu falei, mãe, corre aqui, me leva pro hospital que eu tô infartando. Eu achei que eu tava infartando. Eu cheguei no hospital aqui falando pro médico, me interna que eu tô infartando. Era uma crise de ansiedade muito grande e eu não vinha o ar. E uma dor no peito, que aquilo, eu falei, gente, eu tô morrendo. Será que esse povo não tá vendo que eu tô morrendo? E o médico conversou comigo, falou pra mim, falou assim, pediu pra me acalmar, que eu tava bem, minha pressão tava normal, que eu tava com a crise de ansiedade. Me deu um remedinho lá, mas assim, deu aquele remédio, eu fui embora pra casa, mas continuei com aquela angústia, aquela coisa. E aí, o que que aconteceu? Mesmo depois que eu perdi o Matheus,
Aí eu fui no médico, o médico falou assim, Raquel, você precisa de estar fazendo um tratamento psicológico. Eu não aceitava aquilo. Falava, não, não posso aceitar uma coisa dessa na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida, eu oro, tal, tal. Só que, gente, aí um dia, foi até que um dia que o meu organismo não aguentou. E eu cheguei para Deus, eu pedi uma direção para Deus do que eu precisava. Eu precisava de uma cura, eu tava já implorando pela cura para Deus me curar. Porque eu não queria fazer tratamento psicológico. E aí, um dia, eu senti, ninguém me falou nada, viu, gente? Não foi ninguém. Eu senti que Deus tinha um propósito naquilo na minha vida e que eu precisava aceitar o propósito de Deus. Foi onde que eu busquei a ajuda psicológica. Aí já vou falar pra vocês também, não fui psicólogo porque eu não gosto de psicólogo, gente. Eu já fui direto no psiquiatra. E na época, gente, que eu cheguei, eu pensei, gente, psiquiatra é pra doido, eu não sou doida. Eu pensando comigo. Mas aí quando eu fui observar que não era pra doido, né? E o meu medo de ir no psiquiatra, ele falar que eu estava com depressão, ou falar que eu estava com bipolaridade, porque eu já tinha, assim, pesquisado os assuntos, e eu pensava assim, gente, eu tô ficando louca. Eu fui no psiquiatra, busquei ajuda, igual eu tô falando pra vocês, e quando eu tava conversando com ele falando, eu falei pra ele, ó, eu não quero ficar dependente de remédio, eu não quero ficar retardado igual eu vejo as pessoas, eu já fui chegando falando que bebe os remédios, fica que trem sorongão, porque tem que ficar dormindo, tarja preta, esse trem, tal, tal. E ele falou, calma, Raquel, vamos conversar, tal, vamos conversar pra me saber primeiro, tal, porque eu deixei ele meio doido, gente. Porque eu sou muito assim, apavorada pra falar as coisas, pra chegar aí, eu já fui falando assim com ele. E a gente conversou, foi 1 hora de consulta, gente. Depois de tudo, ele virou pra mim e falou assim, Raquel, o seu problema é fácil de resolver. Você tem a síndrome do pânico, que é tratável. Você tem a síndrome pós-traumática, que foi provocada pela perda do seu filho. E você tá com toque, problema de toque. Aí eu falei assim, não tem depressão. Ele falou, não, você não tem depressão. Ele falou assim, eu vou te passar algum medicamento para sua ansiedade. E ele me passou um medicamento que até hoje eu tomo, tá, gente? Isso já tem 11, 12, 13, 14, 15 anos que eu tomo medicamento para ansiedade. Não faço mais tratamento com psiquiatra. Vou explicar por que eu não faço mais. E agora eu vou em médico normal, falo que eu tomo e tal. Mas aonde que eu quero? Raquel, onde que você quer chegar nisso? Gente, eu vou explicar para vocês onde que eu quero chegar nisso. Eu quero chegar, gente, na questão de aprender aceitar o que Deus tem para nossa vida. Como eu falei para vocês, eu orei muito, muito para Deus tirar isso de mim e me curar. Eu jejuei, orei muito. Eu cheguei a ponto de falar com Deus o que eu precisava de consertar na minha vida para que Ele me trouxesse a cura. Só que, se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser curar, Ele não cura, gente. Isso não é a nossa vontade, é a vontade dEle. A gente tem que aprender a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na minha vida foi aprender a lidar com esse problema. E o que aconteceu? Falei, já que não é para eu ser curada, meu Senhor, me ajuda a eu conseguir a viver com isso sem atrapalhar minha vida e atrapalhar quem convive ao meu redor. E Deus foi me ensinando a isso, gente. Deus foi me ensinando. Hoje eu me vejo assim, gente, eu fico pensando, gente do céu, o que eu era e o que eu sou hoje foi
tudo Deus na minha vida. Tudo Deus. Eu aprendi a aceitar que eu tenho esse problema. Eu pedi a Deus para me ajudar a controlar isso dentro de mim, porque a ansiedade, muitas das vezes, a gente tem que se autocontrolar, né? E da síndrome pós-traumática, graças a Deus, Deus me curou, né? Hoje eu consigo falar sobre o Mateus, né? Eu consigo falar sem chorar, eu consigo falar da experiência que Deus me permitiu passar e ajudar outras mães, né? Que às vezes está passando pelo que eu já passei. E a síndrome do toque, gente, eu melhorei demais. Graças a Deus também. E graças a Deus pelo médico que ele me iluminou para poder eu consultar na época, né? Porque Deus deixou os médicos, gente. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que Deus deixa para os médicos fazer. Por isso que existem os médicos, né? Eles estudam, eles estão ali, eles estão para ajudar a gente. Aí, por que eu falo que às vezes tem muito julgamento sobre isso? Porque eu vejo muita gente falar, dizer, não tô falando, gente, eu tô falando dos próprios evangélicos. Falar, mas eu não posso aceitar isso na minha vida. Gente, quem somos nós para não aceitar qualquer coisa que Deus permite acontecer na minha vida? A permissão dele prevalece de qualquer forma sobre todas as coisas. Entenderam? Só que ele me capacita, gente. É ele que me capacita para eu passar. Porque pelas minhas forças humanas, eu não tenho condições. Mas a força que vem de Deus dos céus, ele me capacita e me dá condições de passar. Então hoje, graças a Deus, Deus me curou. Isso ele me curou, gente, da síndrome pós-traumática da perda do Mateus, né? Eu sei que o meu filho está com o Senhor e que um dia eu vou encontrar com ele lá no céu. Então, assim, eu falo com tranquilidade sobre isso. E a síndrome do pânico, gente, graças a Deus, eu sou controlada, né? Para ser sincera para vocês, desde muito tempo que aconteceu isso, eu não tive mais o pânico, né? Mesmo nós passando por essa... Se fosse na outras épocas, gente, eu vou falar agora... Se fosse a Raquel vamos supor, há 15 anos atrás, passando por essa pandemia, gente, eu acho que eu já estaria internada, porque eu ia entrar em pânico. Eu ia entrar em pânico, de medo, de tudo. E Deus tem dado uma tranquilidade no meu coração, acalmado o meu coração. Eu entreguei as minhas ansiedades para Ele, né? Então, assim, o que eu quero falar para você nesse vídeo? Se você tem esse tipo de problema, primeiro, confiar em Deus, né? Sobre todas as coisas, confia no Senhor. Confia, gente. Confie, na hora que você estiver passando aquele momento mais difícil, que você pensar assim, meu Deus, eu vou enlouquecer, o que eu vou fazer da minha vida? Vai para dentro do seu quarto, mesmo que você chora. Gente, eu já chorei demais. Eu já chorei sem falar uma palavra para Deus. Uma palavra. Só de dobrar o joelho, chorar diante ali, ó, derramar diante dele as minhas lágrimas. E Deus entender cada lágrima e transformar aquelas lágrimas em palavras para o Senhor. E não julguem, gente. Não julguem. Ninguém que tiver com problema de depressão, com problema de transtornos bipolar, síndrome do pânico. Eu vejo muita gente falar, isso é do diabo, isso é do capeta, a pessoa tá endemoniada. Gente, não julguem isso. Não julga, não fala uma coisa dessa. Porque só quem passa é que sabe o que é. Não é frescura, não é uma coisa fácil de lidar.
Hoje eu tô falando aqui pra vocês, eu tô contando uma experiência que eu tive, porque eu tenho condições de fazer isso. Mas tem pessoas que não têm condições nem de falar sobre isso, porque se falar já passa mal. Porque eu era assim. Se eu fosse falar sobre esses assuntos, na hora que eu começava a falar, eu sentia mal. Sentia mal, parece que eu ia desmaiar, parece que tava me faltando ar. Era uma coisa terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Então, assim, hoje a minha ansiedade maior deixa eu contar pra vocês, esse tipo de ansiedade eu não tenho mais. Hoje a minha ansiedade, deixa eu contar pra vocês como que é. Por isso que eu tomo medicamento. É tipo assim, ó, se eu tô com um projeto na minha cabeça pra amanhã, eu já fico ansiosa um dia antes, porque eu quero que aquilo já se realiza, sabe? Eu sou pra agora. Eu sou rápida pra fazer as coisas e eu quero fazer as coisas pra agora. Por isso que eu tomo remédio de ansiedade. Mas graças a Deus eu nunca precisei de tomar remédio tarja preta, graças a Deus. Mas eu conheço gente que precisa de tomar. E é isso que eu falei pra vocês. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Às vezes eu penso assim que mesmo eu tomando esse medicamento, eu sinto que Deus já me curou de muitas coisas, porque, lógico, né? Igual eu tô falando pra vocês, eu tomo a medicação, porém eu nunca fiquei sem, porque quando eu tento parar, que eu já tentei parar também, viu, gente? Eu tenho a crise de abstinência, aí eu passo mal. Mas não é da crise de ansiedade, eu passo mal com ânsia de vômito, dor de cabeça. Então aí eu vou no médico e ele fala, Raquel, infelizmente não tem condição de parar, porque o meu organismo já acostumou, entendeu? Já parei assim uma semana e falei, se o Senhor quiser me curar dessa abstinência também, Ele vai me curar. Porém, gente, é aquilo que eu falei para vocês, eu aprendi a lidar com isso. Deus me fez aprender a lidar com isso, né? E hoje, graças a Deus, gente, eu tenho que falar pra vocês que eu sou muito grata a Deus. Gente, nossa, eu sou grata demais da conta a Deus, gente. Ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida. Ai de mim, mesmo, sinceramente. Eu paro pra pensar assim, eu deito na minha cama e fico assim, gente, eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Então, assim, se você tem alguém na sua família, ajude. Não critica, não julga. Ajuda, gente. Ajuda. Hoje, graças a Deus, olha pra vocês verem, a gente não entende os propósitos de Deus. Hoje, igual eu vou trabalhar, muitas vezes eu vou trabalhar, chega pessoas no meu salão falando coisas que eu já passei. E ela fala, 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 fala. Eu penso assim, oh meu Deus, eu já tive igual ela. Eu já tive no estado que ela está, né? E Deus me dá a oportunidade de eu ajudar aquela pessoa, né? Acalmar, já muitas vezes, gente, já chegou gente no meu salão assim, desespero, com depressão, e eu tive a oportunidade de orar com aquela pessoa, de falar com ela, de ajudar. E Deus me deu essa oportunidade. E eu sou grata a Deus por isso, porque a minha experiência me fez ver o que Deus tinha para mim. Às vezes a gente não entende, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo o que Deus tem para nós. Então aprende a aceitar o que Deus tem para sua vida, né? Aprende a viver com o que Ele quer para você, né? Porque Ele vê muito mais além do que nós imaginamos, né? Ele vê o amanhã. Eu vejo que agora, muita gente faz igual aquelas crianças embirrentas. Eu quero agora. Não é agora que Ele quer te dar. Às vezes nem vai te dar, né? Aprende a aceitar, tá bom? Então, gente, eu tenho assim, eu falo que eu tenho 40 anos de idade, meu esposo tem 42 anos, vai fazer 42 anos. Peraí, meu esposo 79, 80, 81, 42 anos. Gente, eu tô aqui pensando, meu marido 42 anos. Mas mas o Luciano, nós temos muita experiência mesmo. Da vida, experiência com Deus, experiência de casal, que uma hora a gente vai contar para vocês aqui no canal também.
Espero que esse vídeo ajude você que tá aí passando por algum problema, né, de ansiedade, principalmente nessa época que estamos vivendo, né, que eu sei que tem muita gente vivendo até em pânico, né, com medo de morrer, com medo de perder gente que tá ao seu redor, sua família, pessoas que estão no hospital, no leito ali, né, de um TI, e pessoas esperando por um milagre. E eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode reverter coisas assim que a gente nem imagina, né? Eu creio sim em milagres. E se Deus fizer, ele vai ser Deus na minha vida. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Aprender a aceitar a vontade divina do Senhor, né? Por mais que doa na gente, por mais que seja assim, machucando o nosso coração. Aprende a aceitar isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô olhando aqui, gente, o tempo, porque eu falo, e de repente, quando eu vejo o tempo, passou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua casa aí, a sua família, e confia no Senhor que o mais Ele fará, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.